Oi, eu sou a Natália. E eu sou o Carlos, e hoje a gente vai contar para vocês como que a gente veio parar aqui em Coimbra. Mesmo tendo tantos outros destinos em mente. Bom, começando do começo, a nossa ideia, na verdade, nem era vir para Portugal. A nossa ideia era ir para a Espanha. A gente pesquisou bastante, né, em julho do ano passado, já, quando a gente começou a pensar sobre isso, e achamos a cidade de Valência, na Espanha, e essa cidade nos encantou, assim, foi meio que um amor à primeira vista. A gente gostou muito dela, se conectou muito com a cidade, né? Gostamos do clima, é uma região praiana, então isso também ajudou bastante. E também por conta da cidadania, que lá o prazo para conseguir é 2 anos morando legalmente já dá para iniciar com o processo de solicitação. Então são fatores que influenciaram para a gente decidir para ir para lá. Mas daí veio a parte mais difícil do processo, né? Que para a Espanha é somente o visto de trabalho, né? Não tinha, até então não tinha o visto de procura de trabalho. Então a gente teria que sair do Brasil já tendo um emprego lá. E a gente foi atrás, a gente tentou, mandamos currículo para várias empresas e tudo mais, mas para eles é muito mais fácil contratar alguém que já está lá, né? Que já tem o visto, já está morando lá, por ser menos burocrático, menos trabalhoso. Então a gente acabou não conseguindo nenhum emprego lá, né? E daí a gente teve que começar a pensar num plano B, que daí foi Portugal. Dentro de Portugal, então, começamos a olhar cidades, regiões e tudo mais que nos interessasse. Foi aí então que a gente encontrou Portimão. Até que foi bem difícil encontrar uma cidade, justamente pelo fato de que a gente tinha gostado muito de Valência, né? E Portimão era uma cidade, claro, bem menor que Valência, mas litorânea também. Então tinha praia, tinha um clima bastante favorável, do jeito que a gente teria interesse. E a gente acabou decidindo ir para lá então. Então a gente aplicou o visto, né? Juntou toda a documentação necessária, mandamos para o consulado e a gente tinha uma reserva de Airbnb. Nossa reserva era a partir de março, a gente mandou a documentação em dezembro, reserva a partir de março, porque a gente achou que até lá o processo ali iria estar pronto, né? Que era o prazo que eles tinham dado pra gente, É, né? é. O primeiro prazo era 60 dias, depois 90, depois 120, mas É, foi e, aumentando várias e vezes. passou dos 120. Mas então chegou fevereiro, que eram 30 dias antes da nossa reserva, e a gente estava vendo que não iria dar tempo, né? Não ia ser no prazo certo. Então a gente cancelou o primeiro Airbnb e reservamos um para um mês depois, né, para o mês de abril. E daí chegou o mês de abril e também não veio visto, a gente cancelou de novo e foi fazendo assim até que chegou perto do verão. E daí a gente viu que os aluguéis em Portimão eles subiram muito o preço. Por ser litoral, né? O pessoal acaba passando férias lá, as férias de verão são agora, né? São nessa época, junho, julho. E aí, na verdade, a última reserva que a gente tinha, a gente até acabou não cancelando. A gente tinha esperanças de que ia dar certo, só que aí chegou 15 dias antes e a gente viu, não vai dar pelo jeito. A gente até mandou e-mail para o consulado, eles responderam que não tem como ver o status, que está o andamento da solicitação, e que não tinha previsão para ser liberado o nosso visto. Então a gente começou a falar com o dono do apartamento para tentar negociar um reembolso, pelo menos parcial. Conseguimos chegar num valor de 90%, então ele até devolveu 90% do valor da reserva. E aí, alguns dias depois, uma semana talvez, foi liberado o nosso visto, lá pelo dia 20 de junho. E aí a gente já tinha cancelado a reserva e os valores de aluguel estavam realmente muito altos. Até que a gente já tinha decidido, na verdade, não ir mais para lá. Porque talvez o primeiro mês a gente teria reserva, mas para os próximos meses o valor estaria muito caro e a gente não teria condições de pagar. No dia 20, quando saiu o visto, a gente não tinha para onde ir ainda, porque foi muito rápido. A gente desistiu de ir para Portimão e não tinha decidido uma cidade para ir então. Aquela mesma noite a gente pediu sushi e enquanto que a gente comia, comemorando que chegou o nosso visto, a gente procurava uma cidade para morar. A gente estava muito perdidos ainda, né? E daí olhamos vídeos de várias cidades, entre elas duas a gente gostou bastante. Tiveram mais opções, mas duas principais, que Que chegaram na final, né? a gente foi ranqueando
e as duas chegaram na final, que foi Coimbra, aqui onde a gente está, e Aveiro. Essas duas ficaram, então, no topo do ranking por ter oportunidade nas nossas áreas e também pelo clima, né? Se mostrou bem favorável dentro das possibilidades. Coimbra acabou ganhando pela questão do aluguel. Aqui o Airbnb saiu um pouco mais em conta do que em Aveiro. Então a gente veio para Coimbra mais por esse motivo. E cá estamos. Então chegamos em Coimbra. A cidade está sendo bem receptiva com nós. Tá bem no verãozão aqui, né? Então acaba que muita coisa, a parte universitária tá um pouco mais off, pelo que parece, assim. Não tem tanto estudante, né? Tanto universitário pelas ruas. Mas igual, turismo bombando, acontecendo sempre. Tem também bastante evento cultural nessa época do ano, porque como tá calor, tá bom para ir pra rua, o pessoal quer ir pra rua, né? Então acaba tendo bastante coisa cultural por aqui. E apesar da gente ter mudado muitas vezes o plano, tá lá no plano B, C, D, sei lá qual é que é, a gente não faria nada diferente, porque a gente acabou trabalhando com as informações que a gente tinha em cada momento, a gente sempre elencou nossas prioridades e tentou trabalhar dentro delas, e enfim, foram acontecendo coisas que obrigaram a gente a mudar um pouquinho a nossa rota. E se a gente pudesse dar uma dica para quem está pensando em vir também, é justamente isso, não desistir no primeiro obstáculo que encontra, porque a gente sempre tenta encontrar outras alternativas, talvez não seja a primeira que tu sonhou, mas sempre vai encontrar uma outra saída. Então esse era o nosso vídeo de hoje, né, sobre como a gente veio parar aqui. Se ficou com alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários. Já deixa o like também, se inscreve no canal. A gente pretende fazer mais vídeos nesse estilo. Beijinhos! Já consegue... Deixa eu olhar de uma atenção. O quê? Não sei. Boa tarde. Pra não ficar tão... Sim. Não sei se ficou bom. Eu vou de novo. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want